Olá, mulher 40 a mais. Bem-vindo ao Emagreci Comendo Bem. O tema de hoje é belisco. É ou não é refeição? Ele pode atrapalhar o emagrecimento? Eu sou Lúcia Indrilkait, nutricionista, e juntamente com Letícia Nuso, que estará conosco rapidinho, vamos conduzir esse tema e nós ajudamos mulheres a partir dos 40 anos insatisfeitas com o seu peso a emagrecer de vez comendo bem. Então, cadê? Entrando. Acho que para é importante, né, que a gente pense. Olá, Letícia. Olá, tudo bem, Lúcia? Como vai? Tudo Olá a todas as bem? pessoas que nos prestigiam neste momento. Com certeza. Então, Letícia, belisco, é ou não Hum, é refeição? Pois é, vamos avaliar aqui, né? Se ele é ou não é uma Vamos. refeição. Vamos discorrendo sobre isso. É muito comum a gente realizar, né, 3 refeições pelo menos durante o dia. Normalmente, né, um café da manhã, um almoço e um jantar. E dependendo do que a gente consome nessas refeições e dependendo dos horários que a gente realiza essas refeições, a gente acaba introduzindo lanche, né, entre elas, entre o café da manhã e o almoço, ou entre o almoço e o jantar. Geralmente cabe aí um lanche, muitas vezes. E aí, o que escolher para comer nesses horários? Conforme a vida da pessoa, o ritmo de cada um, a gente ajuda a organizar, né, esse plano, o que comer, né, nesse horário, o que pode comer pela manhã, o que pode comer à tarde. Contudo, muitas vezes, quando a gente pergunta para uma pessoa, né, quando vai perguntar o que ela costuma consumir, ela conta café da manhã, almoço e jantar. E nos horários intermediários, você faz alguma refeição? Não, não tenho hábito de comer, nada. Ah, de vez em quando, assim, se me dá vontade, eu pego uma bolachinha, tomo um café. Ou se estou no meu ambiente de trabalho, às vezes alguém oferece, né, alguma coisa. Então, passa a ser até comum, às vezes, comer algo entre essas refeições, beliscar alguma coisa. E aí eu percebo que esse belisco que as pessoas geralmente citam, né, na hora que a gente pergunta, é algo imperceptível. Nem percebem, às vezes, que comeram. Tem que resgatar a memória para tentar lembrar. Ah, comi uma bolachinha. Então, porque esse é o que as pessoas consideram muitas vezes belisco. Ah, belisquei aqui, comi uma coisinha ali, mas não foi uma refeição. É só um pouquinho. Até porque não E foi aí programado, né? não, justamente não foi programado, falou tudo. Não é assim um horário, olha, agora eu vou tomar o café da manhã, vou tomar o meu lanche, vou comer, vou almoçar. Não, é algo que acontece de forma imprevista, mas com frequência, entendeu? Muitas vezes Certeza. ocorre com frequência, mas a pessoa nem percebe que ela está beliscando. E aí eu percebi, né? Percebo muitas vezes nessas conversas que as pessoas não se dão conta de que esse belisco interfere na soma do dia. Ou seja, o belisco é uma refeição, né? Ele soma com o que você está comendo. Não necessariamente o que as pessoas comem na hora do belisco complementa de fato uma refeição. Ou seja, ela completa, por exemplo, o que ela precisa ao longo de um dia. Ou seja, quando a gente faz uma programação, né, café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde e jantar, e a gente organiza essas refeições, existe aí uma intenção de equilíbrio nutricional entre todas elas. E o belisco pode não garantir um equilíbrio nutricional. É uma refeição, mas não necessariamente um equilíbrio nutricional, né? Nós Então tá sempre aí, ó. falamos, É, nós sempre falamos da questão do lanche, né? Desse belisco ser uma fruta, ser um iogurte, justamente para compor, né? E muitas vezes o que entra são doces, né? Nesses muito. beliscos, ou salgados, né? Ou as castanhas. Então, isso acaba incrementando ainda mais, né? Esse aporte do dia
e faz com que a pessoa efetivamente não perca peso, né? Acho que essa é a Sim, grande questão. pode E somar. é interessante porque uma coisa é você comer um doce de abóbora, por exemplo, preparado com açúcar, tá? Um doce de abóbora comum. Mas não é tão atraente como seria uma mousse, um chocolate, um bolo recheado, né? Muitas vezes é o que acontece. Isso até, você falou do bolo recheado, me fez lembrar agora que é muito comum em ambientes corporativos, né, quando as pessoas estão trabalhando, tem um aniversário, sempre tem alguma comemoração, e aí tem aquele bolo recheado, muitas vezes à tarde. E a gente come assim, ó, não, tá comendo, foi só um bolo, soma, né? Então, é importante perceber isso. Como a gente estava falando, quando você programa, está dentro daquela quantidade que você iria ingerir durante o dia, está programado. Agora, quando vai acontecendo ao acaso, tudo bem. Só que eu tenho que ter consciência de que eu estou comendo naquele horário. Isso é importante perceber que está realmente realizando uma refeição. E aí, olha, aconteceu, comi. O ideal, se não tem o hábito, se não está programado, repensar a refeição seguinte na quantidade, por exemplo, né? Às vezes vale a pena dar uma mexida na refeição seguinte para não ter realmente esse aporte calórico, né? Esse aumento de calorias ao longo do dia. E mais do que isso, é pensar no que está comendo para ver se não tem muito desequilíbrio. Uma vez ou outra, o organismo dá conta de equilibrar, de melhorar isso, mas se quando é frequente o belisco, sem se dar conta de que aquilo é uma refeição, pode realmente interferir demais no peso, né? Se o objetivo é emagrecer, pode não conseguir emagrecer por conta disso. Com Então, certeza. olha, acho que vale a pena as pessoas saberem disso, né? Ó, é um segredinho, né? Belisco é refeição. Vamos aprender isso, né? Olha, é realmente uma refeição, então vamos contar com isso. E não encarar como algo supérfluo, que veio ali, mas que não vai interferir de forma alguma aí no ganho de peso ou no que a gente está consumindo. Aquela bolachinha recheada, muitas vezes, né? Que as pessoas. Ah, foi uma bolachinha recheada que tinha ali no meu trabalho. Ok, são substâncias que você está acrescentando e aquilo que a gente vem dizendo, né? Aquele cuidado com os alimentos ultraprocessados, que além de conferir aí um valor calórico aumentado, pode não ofertar bons nutrientes. Então, é prestar atenção realmente nos beliscos que a gente faz durante o dia. Com certeza. E eu acho que no momento em que nós vivemos e grande parte das pessoas acabam ficando bastante estressadas, né? É, o próprio, o nosso próprio cérebro, né? A gente pede uma compensação muitas vezes. Então, Ah, aqueles sim. alimentos que são ricos em gordura, em açúcar, são aqueles alimentos que mais chamam a atenção e que as É, pessoas de fato estão ansiosas, vão atrás, porque existe uma compensação aí, né, no cérebro, para justamente comer alimentos que vão dar prazer. Acho que essa é a grande é questão. Então, verdade. esse é um cuidado que a gente precisa ter, justamente para não aumentar, porque senão, de repente, a gente fala assim, ah, mas eu comi tudo direitinho e não emagreci, né? É, Essa é a frase que a gente ouve muito, né? E com aí, frequência. quando você fala da bolacha recheada, por exemplo, uma vez ou outra, mas assim, será que vale a pena? Será que não é interessante pensar, eu estou com uma vontade de comer alguma coisa? Toda vez que eu penso isso, vontade de comer alguma coisa, né? Com o meu cliente eu falo assim, esse alguma coisa tem que ter nome, sobrenome e endereço, né? Não pode ser assim, estou com vontade de comer alguma coisa, eu não sei o que é, né? Mas tem que ter nome, sobrenome e endereço, o que de fato é, para justamente ter satisfação, né? Ter prazer, não É é isso assim? aí. É prestar
prestar atenção no que vai consumir, no que vai comer. E aí você fez me lembrar, eu falei, né, do meio corporativo, que isso acontece, né, quando estamos em turmas, Sim. mas com o home office, isso aconteceu muito também. As pessoas ficam cansadas muitas vezes, de ficar na frente, às vezes, de um computador, trabalhando, às vezes, isoladamente, sozinha. E aí, com frequência, vai até uma cozinha pegar algo por conta da ansiedade. Aumentou muito, né, o número de casos de ansiedade por conta do home office. Então, as pessoas levantam, vão buscar, comem alguma coisa e voltam para o trabalho. E esse belisco, às vezes, acontece com muito mais frequência do que apenas num horário intermediário entre café da manhã e almoço, por conta dessa ansiedade exacerbada que vem ocorrendo aí, né, nesse isolamento, nessa solidão que muitas pessoas sentem ao trabalhar em home, né, sozinhas. Tem acontecido. E é algo para a gente prestar atenção. E às vezes, Lúcia, é sede. As pessoas têm sede, mas elas comem no lugar de beber água. Porque, ai, tô com vontade de alguma coisa. É sede. Mas põe algo na boca e dá uma aliviada naquela sensação, né? Então, ó, gente, um copinho de água às vezes pode resolver muito aí desse apetite, né? Que parece apetite, mas não é. Acho Né? que é hidratação mesmo. A hidratação é Hidratação. fundamental. E nós temos uma live, né, sobre Hidratação. hidratação, né, Letícia? Então, Temos. vale a pena correr lá, né, Vale. nos nossos stories e assistir essa live. Porque a gente fala justamente da função de se beber água, né? Então, acho que isso tem que fazer parte do dia a dia das pessoas, né? Sim. Você sabe que a gente está conversando aqui, me fez lembrar de uma cliente, falando dos beliscos, né? Ela perguntando aí, assim, ela não estava conseguindo emagrecer. Eu falei assim, puxa vida, estou fazendo tudo direitinho, eu não estou conseguindo. Eu falei, me conta mais um pouco como você está fazendo. Eu falei assim, nossa, eu tomo meu café da manhã, tomo meu lanchinho da manhã, porque assim, era dividida a refeição dela. Ela precisava de mais frequência para comer, até por conta da compulsão, para a gente controlar essa compulsão. Eu falei assim, normal, apenas assim, a hora que eu vou preparar a refeição, porque ela estava em home office, eu pego assim, só um pouquinho de amendoim enquanto eu estou fazendo a minha refeição. Então, para ela, o consumir amendoim enquanto ela preparava o almoço era algo assim inócuo. Somente os amendoins, não é uma refeição. Eu vou pegando os amendoinzinhos e ela pegava um punhado de amendoim e colocava numa xícara. Só ali, naquele punhado de amendoim, tinha mais ou menos 400 quilocalorias. E ela consumia isso tanto no almoço como no jantar, na hora de preparar o jantar. Então, ou seja, sem perceber, ela estava consumindo uma quantidade aumentada de alimentos ali, e que estava impedindo, esse amendoim, no caso, que estava impedindo ela de conseguir o objetivo que era emagrecer. Porque a gente mastiga, aquilo nem parece que está comendo, né? E vai mastigando e olha, vai ali colocando. Isso acontece, né? E tinha uma que fazia isso, acordava de madrugada e ela ficava assistindo filmes. Então, para fazer uma horinha, enquanto ficava vendo o filme, até esperar o horário do café da manhã, ela também beliscava. Comia, às vezes, pipoca, amendoim também. Tomava, assim, eu tomo um refrigerante, mas é diet. Então, não é só o ser diet, é o que você está ingerindo, qual é a qualidade do que você está consumindo. Então, a gente tem que pensar, belisco é lanche, e pensar que tipo de lanche eu devo consumir entre as refeições, ou seria melhor para compor o equilíbrio nutricional de um dia, né? Acho que isso é bacana. Com certeza. E tem algo que é interessante, as pessoas acham que comer coisas saudáveis não engordam, né? Então, um caso de consultório que eu tenho é de uma cliente minha que estava num processo de emagrecimento e pelo fato dela ter já feito várias dietas para emagrecer, né? Ela tinha já meio que na mente que ela não poderia comer doce, chocolate era proibido, mas nada disso foi falado para ela na consulta. Mas o esposo dela resolveu abrir um tablete de chocolate, ela ficou brava com ele, porque ela estava de dieta, ela não podia comer chocolate, e daí ele falava, pega um pedaço, né?
Se você não pode, eu posso, né? A discussão começou aí. Mas ela com vontade de comer o chocolate, não posso comer, e aí ela começou. Foi uma fruta, depois ela pegou um iogurte, colocou uma fruta, aí ela pegou um leite com cacau e tomou, aí comeu fruta com aveia, e aquilo não saciava, e a vontade de comer chocolate continuava, né? E aí, no final das contas, a gente fez qual era a quantidade de calorias que ela tinha consumido entre os alimentos saudáveis. E tinha dado em torno de 450 calorias só em alimentos saudáveis. E se ela tivesse comido um pedaço de chocolate, e aí a gente já tem aquelas porções individuais vendidas, né, de 30 Sim. gramas, de 25 gramas de chocolate, ela teria consumido muito menos calorias e teria ficado muito feliz, né? Porque ela teria comido chocolate. Mas não, ela comeu alimentos saudáveis, né? Chocolate não é saudável. E Então olha isso é que triste, e né? é algo que até que tem que desmistificar, né? Porque o chocolate, 70% cacau, ele é saudável. E comer um pouquinho não vai te fazer mal, né? Então é Sim, importante ter assim, é dose e resposta, né? Aquilo, qual é a dose? Quanto que eu estou consumindo? E se aquela quantidade já me satisfaz, né? E aí reside aquela capacidade de mastigar bem, ó, mastiga bem, deixa essas papilas, né, sentirem o sabor do alimento. Isso aumenta a saciedade, melhora, né, a saciedade. Eu com estou, certeza. ou seja, eu consigo dar conta de uma saciedade quando eu mastigo melhor e permito, né, que as papilas gustativas aí sintam o sabor, aí vai para o cérebro, aquela sensação de conforto. Olha, comi aquele chocolate que eu estava desejando. O cérebro Sim, entende, e não né? precisa ser 70%, né? Nós É, recomendamos 70%, mas de repente, se a pessoa quiser comer um chocolate ao leite, está tudo valendo, bem, tudo tudo bem. bem, É, né? Mas dentro da quantidade ajustada, né? Para que ela é. possa comer, é, ter prazer nisso e que ela possa, de fato, emagrecer. Acho que isso é importante, né? Bacana você falar isso, né? Me fez lembrar assim que alimentação, comer bem, não é uma camisa de força, né? Assim que você tem que comer tudo. O que é comer bem, né? Você tem uma variedade de alimentos e preparações para você experimentar e não é deixar de comer aquilo que gosta. É equilíbrio ao consumir até aquilo que você gosta. Então, Com acho que certeza. isso é importante. O prazer em comer deve estar sempre presente também, né? Em qualquer alimentação que a gente vai fazer. Porque sem prazer, sem comer gostoso, as pessoas acabam desistindo. Então é importante que a gente tem que consumir o que gosta, mas prestando atenção naquilo que vai comer e mantendo esse equilíbrio ao longo do dia, ao longo da semana. Acho que isso ainda é uma coisa bem possível de se conseguir, né? Ou seja, comer bem e de forma prazerosa, né? Comendo Com aí o certeza. chocolatinho que gosta. Né? Agora, Lúcia, vamos dar aqui umas dicas para as pessoas. O que pode ser consumido, por exemplo, em lanche intermediário, um bom belisco aí para as pessoas? Não é sair beliscando alguém, não. É um belisco de refeição, né? Às vezes dá vontade, né? Mas Às não é vezes esse belisco. dá. Um belisco gostoso. Vamos lá. As castanhas mesmo, né? Uma Hã? porçãozinha de castanha e fruta, por exemplo. A gente pode até Maravilha. colocar a gente pode colocar tâmara, damasco seco. Parece, inclusive, que essa dica é batida, né? Nossa, mas isso eu já sei, né? Mas uma outra dica é pegar um iogurte natural, por exemplo, e não precisa ser desnatado, pode ser o integral mesmo, porque vai proporcionar mais saciedade, e colocar uma geleia sem açúcar, uma geleia de frutas vermelhas, né? Uma Que geleia de bom. morango. O que você acha, Lê? Eu acho delicioso. Eu faço isso às vezes, acho muito bom. Não é? É. Olha só. Mas vamos lá. A gente vai ao shopping, né? Deu aquela vontade de comer pão de queijo. Coma, Não é? é, Vamos como pão de escolher? queijo. Sim, A come o gente pão de come pão de queijo. queijo, né? Sim, Ah, justamente, não é tem camisa de força. tem o cafezinho? Tem. Ora essa.
Sim, essa É, semana mesmo eu estive aí num passeio, um domingo à tarde, parei na padaria e foi um pão de queijo com café, né? não é? É, sim. Eu acho que isso Pode faz ser parte. pode ser um sorvete? Até pode, pode ser um sorvete, né? Pode acontecer, pode ser um sorvete, um iogurte com frutas, como você falou, uma fatia de queijo com fruta. Então, é importante Tá, isso. Às vezes, somente a fruta vai te dar mais fome. Então, coma sim. sempre uma fruta com uma fonte proteica. A fonte proteica ajuda muito na saciedade. Então, isso acho que é importante. Então, quando consome, por exemplo, a castanha junto com outra fruta, você tem proteína, tem gordura e tem carboidrato. Então, você tem aí os três nutrientes que vão dar uma saciedade mais longa. E Agora, aí eu acho bacana prestar atenção numa coisa. Às vezes a gente faz um lanche assim da tarde e come até um pouco a mais. E aí fica sem fome. Preste atenção. Então, se você ficou saciado com esse lanche da tarde, ficou sem fome, não precisa necessariamente comer uma grande quantidade no jantar. Coma menos. Diminua o seu jantar. Não precisa porque, meu jantar está pronto, é esse kit, eu tenho que comer isso. Não necessariamente. Observe a fome. Eu acho que isso é bom a gente notar o que o corpo pede, né? A ansiedade faz a gente ter desejos, mas perceba quando é fome de fato e se você tem que comer uma grande quantidade ou uma quantidade menor já te satisfaz. Acho isso é e tem importante. uma outra sugestão, né, para quem tem disponibilidade, por exemplo, está no período da tarde, o jantar vai ser muito à noite, para não chegar com tanta fome à noite, por exemplo, 2 ovos mexidos é uma possibilidade interessante, Também, também. né? Aí a gente tem uma quantidade de proteína boa que vai fazer com que a gente chegue no jantar com menos fome. Então, acho que assim, juntar proteína com alguma coisa, né? E você falou do queijo, e pode ser até uma fatia de pão junto com esse queijo. Sim, Eu tenho o iogurte com a geleia. Então, essas combinações de proteína, né, com com um pouquinho de carboidrato, por exemplo. carboidrato, né, uma fruta, uma geleia, isso vai dar saciedade, pode dar uma plenitude aí, né? Porque a gente estamos fazendo um lanchinho saboroso e com isso nós chegamos no jantar com menos fome. Sem Acho que isso é dúvida. uma possibilidade super interessante, né? Bacana. Eu acho que é isso. Mas assim, que fica a dica aí, o segredinho já foi revelado que belisco é refeição, Refeição. tá? E ele pode interferir sim no processo de emagrecimento, dependendo do tipo de belisco e a frequência dele e a quantidade do que se come. Então, fiquem atentos aí ao tudo que vocês resolvem, né, consumir. Tudo. Com Tudo isso certeza. conta e soma ao longo do dia. Então é importante considerar aí o belisco como um lanche. E aí fica a dica, né? Se você tem alguma dúvida, se você tem algum tema, alguma sugestão para que a gente possa transformar isso em live, escreve para a gente. Não Teremos o é, maior Lê? prazer, sim, teremos o prazer em elucidar e tirar as dúvidas e trazer novidades que vocês queiram saber também. Conte Com conosco, certeza, né? Vamos, tá certo? vamos aí fazendo mais lives, né? Informando, passando um pouquinho de informação, né? Com todo Para as prazer. pessoas. Eu acho que isso é muito legal, né? Acho que é bastante importante, né? Que a mulher 40 mais se sinta à vontade para receber as informações, tirar dúvidas, né? Mandar sugestões para a gente. Estaremos aqui para dar um suporte, para dar um apoio, tirar dúvidas, né? Então, Isso, e mulher 40 mais, esteja conosco, isso mesmo, que consiga atingir o objetivo que é emagrecer de vez comendo bem. com certeza. Então, E, e Lúcia, assim encerramos por aqui? encerramos, né? Perfeito. Muito Eu obrigada que agradeço. a Muito você, obrigada a participação de vocês que estiveram aqui com a gente, né? E isso. E aguardem, teremos até a próxima live. uma nova live, tá Até. bom? Maria
Conceição aqui Pereira mandando beijo, beijo para você também. Beijos. Tchauzinho. Tchau, pessoal. Muito grata por tudo. Até a próxima. Até, Tchau, Lúcia. até. Até. Tchau, tchau. Tchau. Até.